Olá, tudo bem? Que Deus esteja abençoando a sua vida. É um prazer recebê-lo aqui no nosso quarto encontro devocional, onde nós estamos abordando a série Desenvolvendo o Caráter Cristão, Fruto do Espírito. No primeiro encontro, nós definimos o conceito, definimos o propósito e fizemos uma divisão didática das 9 qualidades do fruto do Espírito, dividindo em 3 tríades. Mencionamos então a importância do relacionamento tridimensional ou triangular, e a partir do segundo encontro abordamos a necessidade que eu tenho de relacionar comigo mesmo para me tornar uma pessoa melhor. Na primeira tríade sobre fidelidade, sobre mansidão e domínio próprio. Terceiro encontro, abordamos sobre mansidão, que é a força necessária para viver com graça no caminho de Deus. Hoje estamos aqui para ver sobre domínio próprio. Eu quero ler 4 versículos que diz assim, Gálatas 5:23, mas o fruto do Espírito é domínio próprio. O livro de Provérbios nos traz 2 versos que diz, 16:32, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma ou conquista uma cidade. Provérbios 25:28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Paulo, escrevendo a sua carta aos 1 Coríntios 9:27, diz, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Domínio próprio, então, seria o mesmo que temperança, moderação. Você ser temperado, moderado. É a capacidade ministrada pelo Espírito Santo ao convertido para que ele consiga controlar seus impulsos, suas ações, suas emoções e os seus atos. É a liberdade para dizer não a quaisquer posturas ou atitudes que antigamente pertenciam à nossa carne e estão presentes em nós. Domínio próprio, então, é a arte de dominar-se por inteiro, tanto em ações comportamentais como em paixões ou que nos influenciam, impulsos potentes dentro de nós, vindos da natureza corrompida. Para entendermos então um pouquinho sobre a origem desses impulsos, precisamos voltar ao registro no livro de Gênesis, aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles foram criados inocentes, imaculados, sem manchas, em uma perfeição potencial, antes ali de comerem o fruto proibido. Seus olhos olhavam e viam o bem maior, e o bem maior era a presença de Deus. Olhar para Deus os constituía, os tornava quem era, e eles, de forma plena, perfeita, mas em potencial, estavam curtindo a presença de Deus e a perfeição até então. Ao optarem pelo ato de desobediência, comendo do fruto que não deveria comer, eles então implantaram dentro de si, por consequência, os próprios recursos para, a partir daí, caminhar a vida na terra. E o que nós temos então é que o olhar deles se volta para eles. Agora eles percebem que estão nus, é um olhar ensimesmado, é um olhar agora que perdeu o bem maior, e agora eles se veem numa confusão tremenda. Perderam a perfeição natural, e nós tivemos consequências danosas para a nossa vida como descendentes. Adão e Eva ganharam um hóspede indesejável, que é a presença do pecado, chamado na Bíblia de carne, ou velho coração, ou natureza corrompida, depravada, natureza caída, inclinações da carne. E isso provocou um desequilíbrio interno muito grande na vida dos nossos primeiros pais, de maneira que agora uma confusão se instalou no fundo do ser, uma incapacidade crônica
de curtirem, de sentirem plenamente satisfeitos. O pecado criou um buraco, um abismo no coração dos nossos pais e, por consequência, em toda a sua descendência, nós estávamos ali representados em Adão e Eva. Sua escolha trouxe a presença de impulsos fortes, maus impulsos, que hoje convivem com bons impulsos, né? Esses impulsos são malignos, carnais, terrenos, e são potentemente fortes, tornando-se em paixões, em afeições que influenciam a nossa vida em todas as coisas. Por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do seu habitat natural. Como consequência, nós vivemos uma imperfeição agora, no mundo imperfeito, incompleto, decaído. Há coisas boas aqui nesse mundo. O mundo não é um inferno. Há prazeres legítimos, prazeres terreais, mas o grande problema é que jamais conseguiremos satisfazer de forma plena ou ser realizado de forma plena, porque dentro de nós há uma semente de corrupção, há impulsos malignos no coração. Mas sem saber, de forma inconsciente, nós tentamos reproduzir o nosso lar. Temos saudades do lar, do paraíso, do jardim, e nós então criamos um romantismo ilusório, achando que a vida aqui deveria corresponder à falta que a gente sente. Então nós caminhamos nesse mundo imperfeito, buscando coisas para preencher o que a psicologia chama de tamparolar aquilo que está faltando em nós. Temos que dar um jeito de reinventar para que o buraco seja tampado. Mas infelizmente nós vivemos no mundo imperfeito, no mundo caído, e a ideia ilusória de que só depende de nós para fazer dar certo precisa morrer no nosso coração. Será que só depende de você, dos seus recursos, da sua força para fazer dar certo? Será? Será que nós temos esses recursos necessários para viver essa vida? E é interessante que nessa busca desses recursos, nós eliminamos todas as coisas que causam dor ao nosso coração, tristeza, angústia. E nós buscamos tudo aquilo que possa nos dar um prazer que preencha a nossa alma. É tão interessante que esse vazio, que eu costumo chamar o vazio, ele é do tamanho da ausência da presença de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio do ser humano. O olhar para Ele vai nos constituir novamente, né? Mas nós temos então a consciência de duas coisas. Primeiro, existe um grande anseio, a pior dor da existência humana no mundo caído é ter um profundo anseio por satisfação, por realização, por completude, por perfeição. Mas isso está fora do nosso poder e do nosso alcance. Está na mão de outro, além de nós. Então, por tudo que buscamos, jamais vamos preencher esse vazio. E a segunda consequência é que há no nosso coração uma profunda malignidade. Nós agora, os seres humanos, e foram introduzidos devido à natureza corrompida, o orgulho, o egocentrismo. Tudo o que fazemos tem a marca do egoísmo, até mesmo amar. Quando amamos, é possível que amamos pensando muitas vezes na gente mesmo e não no objeto do nosso amor. Então, essas coisas geram a natureza corrompida, impulsos fortes que dominam comportamentos, que dominam pensamentos, que dominam sentimentos, que dominam emoções. Jesus diz que é do coração que brota tais desígnios, se referindo à natureza corrompida. Mas eu gostaria de seguir uma sugestão do livro Conexão, o poder do relacionamento curador, né? De Dr. Larry Crabb, que ele coloca 4 figuras pedagógicas para representar 4 impulsos que precisam morrer, que precisam ser mortificados, que precisam ser controlados, que precisam ser disciplinados, que precisam ser dominados. Você precisa e eu preciso
de domínio próprio para matarmos esses impulsos que distanciam a gente da presença de Deus. Primeiro impulso, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando Deus coloca sobre a vida de Caim a punição pelo seu crime de assassinar o seu irmão, Deus diz que Caim seria fugitivo, errante pela terra. Gênesis 4, 12 e 14. E agora ele andaria e peregrinaria, procurando o sentido de ser sobre a face da terra. A ideia de Caim é o espírito do construtor. Caim, então, ao invés de aceitar a punição de Deus, Caim se move na adequação. Primeira figura, o construtor de cidades. Ele passa a construir uma cidade. Ao invés de peregrinar, ele chega num lugar, ele constrói a sua cidade, coloca o nome da cidade do nome do seu filho, e como se dissesse, não serei peregrino, errante, mas aqui está, no meu esforço, na minha adequação, na minha luta, na minha capacidade, a cidade que eu construí. O Senhor Deus colocou punição de andar errante, mas eu escolhi construir e me adequar a fazer uma cidade para mim. É tão interessante quando você vai ler o capítulo 4, dos versículos 19 a 22, nós temos ali a base da sociedade, da comunidade urbana sendo organizada. Temos 3 filhos de Lameque, Lameque sendo descendente de Caim, e ele então tem o seu primeiro filho Jabal, que é músico e é pai de todos aqueles que tocam flautas, diz a Bíblia. Você tem Jubal, né, que é criador de gado e é pai de todos aqueles que vivem em tendas. E você tem Tubal-Caim, que é artesão de todo instrumento cortante, e aí começa então a organização da cidade, o espírito do construtor, o espírito de fazer acontecer. Não é assim com a nossa vida? Nós queremos muitas vezes nos adequar às situações. Quando as situações dizem não, nós queremos provar que podemos fazer na nossa capacidade, podemos fazer no nosso esforço próprio, podemos nos adequar e criar a nossa cidade, criar o nosso mundo e criar a nossa vivência sem depender de Deus. Confiamos mais na força do nosso braço, não é assim? A Bíblia diz que em Apocalipse uma cidade vai descer do céu. Uma cidade planejada por Deus, e diz o texto que nós aguardamos do céu essa cidade projetada por Deus. Ou seja, Deus se envergonha daqueles que querem construir a sua cidade para ficar num lugar fixo sobre a terra e dizer, isso aqui é obra das minhas mãos. O Senhor tem algo melhor para nós. Quando nós estivermos em situações que nos deixam fragilizados, entenda, ao invés de alimentar o impulso de dizer, eu posso fazer, eu posso me adequar, eu desejo, eu quero, eu faço, eu confio na força do meu braço, diga, o Senhor é quem comanda a minha vida, dele eu dependo, ele é meu construtor, ele coloca as bases da minha vida. Domine isso na sua vida, esse impulso de se afirmar, se adequar e criar formas para que você tenha sucesso. Essa obsessão por fazer valer a nossa adequação e o nosso braço e a força do nosso talento, isso é um impulso carnal, maligno, que precisa ser mortificado. A segunda figura que nós precisamos dominar está no livro de Isaías, capítulo 50, 11, é a obsessão por confiança. Diz o texto que Deus colocou ali, conversando com o povo, e diz, se há densas trevas, vocês começam a acender as suas lamparinas, os seus fogos para iluminar. A segunda característica é o acendedor de fogo, ou seja, dentro do texto que é colocado no livro de Isaías, a gente vai entender que quando as trevas vêm, que quando há escuridão, que quando há coisas que nós não sabemos explicar, então nós acendemos as nossas lanternas, ou nós criamos as nossas ideias, nós planejamos coisas que possam trazer o resultado.
Essa figura de acendedor de fogo, ela traz a ideia da confiança. Nós queremos ter a capacidade de confiar nos nossos planos, de confiar nos nossos projetos, de confiar em nossas estratégias. Nós queremos controlar tudo o que possa, para ver se vai dar certo ou não, e queremos sempre estar certos em todo relacionamento e em toda discussão, se jamais queremos trilhar um caminho que nos leve a um lugar imprevisível. Então nós gerenciamos a ideia. O mundo é um mistério. Há coisas que nós não entendemos. E a pessoa que busca sempre a confiança, ela quer explicar coisas que não consegue entender. Ela quer acender uma luz, ela quer iluminar uma saída. Imagine você num túnel escuro, bem profundo, onde não há nenhuma luz e você se vê perdido em densas trevas e em escuridão. O que fazer? Talvez acender uma lanterna guardada no seu bolso e tentar achar algo para iluminar, ou agarrar-se naquele que consegue enxergar em meio à escuridão. Entende? Quando eu tenho confiança em mim mesmo, eu estou dizendo que a minha vida basta e tudo o que vier eu vou conseguir planejar, eu vou conseguir buscar resultados, eu vou conseguir buscar saídas. A ideia é: eu confiarei na força do meu braço e da minha capacidade, ou eu confiarei no Senhor Deus que trata com o meu coração. Então entenda, no construtor de cidades, Deus manda o deserto para poder mostrar que muitas vezes nós não conseguimos nos adequar, não é? Nós não conseguiremos, através do esforço próprio, resolver todas as questões. No acendedor de fogo, Deus manda as trevas, situações complicadas, coisas escondidas, problemas e situações que vão nos deixar em becos sem saídas, e a opção é confiar, agarrar-se em Deus. Mas o impulso do nosso coração vai fazer a gente confiar em outras coisas, vai fazer a gente confiar num plano de saúde, confiar no dinheiro que a gente ganha, confiar no outro para que o outro dê resultado para nós e a nossa vida. Esse impulso precisa morrer, essa obsessão de confiança e busca por estar-se seguro, sabendo explicar as coisas da vida. A terceira figura que ele usa, o impulso que precisa ser dominado, está no profeta Ezequiel, capítulo 13, 11 e 14, onde o pessoal caiava as paredes. Havia um muro, e o muro tinha as brechas, e quando havia uma invasão de exércitos, o exército procurava sempre as brechas no muro, porque ali era o ponto focal de uma invasão para derribar os muros e conquistar a cidade. Então eles rebocavam ou rebustavam, a figura é caiar, os caiadores de parede. A ideia é segurança, a ideia é viver a vida minimizando todos os riscos pessoais. A ideia é ter uma obsessão por segurança, de maneira que nós vamos viver um mundo reduzindo toda a probabilidade de que tragédias, de que coisas ruins possam nos acontecer. O ser humano vive atrás de segurança, mas a marca desse mundo imperfeito é a incerteza. Nós não temos segurança de nada aqui nesse mundo, mas corremos atrás dessa obsessão, tentando eliminar que coisas ruins nos aconteçam, né? Corremos atrás para tentar fazer a nossa vida ser calma, tranquila, em plena segurança, protegida, longe de ataques, seja de inimigos, seja no mundo espiritual, seja no mundo relacional. Queremos viver a vida sem se frustrar, queremos viver a vida sem se ferir. No mundo imperfeito, isso jamais vai acontecer. Seremos frustrados, experimentaremos inseguranças, sofreremos com dores, né, que vão vir ao nosso encontro, e por mais que desejamos segurança, proteção, nós experimentaremos
flechas, ataques de coisas que atormentarão a nossa alma e tirarão a tranquilidade do nosso coração. O que fazer? O que fazer? Deus então permite que as tribulações venham, para que nós entendamos que toda a nossa segurança está em Deus. Ele é a nossa rocha. Nós não podemos criar e gerenciar a segurança de maneira a eliminar todos os riscos. E por fim, ele usa uma quarta figura, colocada ali no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, 13, o cavador de cisternas, onde o profeta está repreendendo o povo e dizendo: o meu povo a mim me deixou. Deus dizendo, me abandonaram e cavaram cisternas, e cisternas rotas, rachadas, que não retêm a água. Entenda? Buscar sempre a satisfação pessoal, seja com quem for, não pensar no outro. Nós vivemos então o cavador de cisterna, a ideia é viver para ser satisfeito de forma imediata. No nosso mundo de hoje nós temos isso, Temos propagandas que apelam para isso, o prazer imediato, e o mundo gira ao nosso redor e tudo tem que dar certo para nós, Não pode haver frustrações, fracassos e tristezas. Exigimos satisfação e realização dos nossos desejos. E quando alguém não nos satisfaz, nós então somos agressivos, nós atacamos, porque o nosso desejo é que vale mais. Criamos uma sensação de bem-estar isenta de toda coisa que possa nos afligir, Assumimos a responsabilidade de cavar, de conseguir o que desejamos e de não pensar em ninguém, nem depender de ninguém. É ilógico, Você ter uma fonte de água viva, que é a presença de Deus, e você deixar Deus e vai cavar os seus buracos, as suas cisternas para beber em outros poços, e quando no seu esforço você percebe que não há água limpa e vivificadora naquilo que você faz. Então, cavar cisternas significa procurar e viver sempre, a qualquer momento, para satisfazer os seus prazeres imediatos e você se sentir bem, se sentir feliz. Este é um impulso que precisa morrer. No mundo imperfeito, nós não teremos satisfação plena, imediata. Muitas vezes, e quase sempre, experimentaremos desgosto. Eu quero concluir então dizendo: não viva na ilusão de tentar adequar o mundo em que você vive como se fosse o seu lar. Se você é seguidor de Jesus, este aqui não é o seu lar. Não viva na ilusão do controle das estratégias manobráveis, que você pode, em todas as situações, dar um jeitinho e achar estratégias e caminhos e resolver as coisas que estão à frente sendo obstáculos na sua vida. Não viva nessa ilusão. Esse é um impulso que precisa morrer. Não viva na ilusão de que será possível, enquanto aqui, você impedir que coisas ruins te aconteçam. Parece que a gente assusta como se fôssemos um ET, de coisas ruins acontecer para a gente e a gente não esperar. Viva essa vida sabendo que neste mundo em que vivemos é bem possível que coisas ruins aconteçam na trajetória do nosso caminho. Mate esse impulso de achar de uma forma mágica que nada vai te acontecer de ruim. A vida não é assim. A vida traz coisas ruins, tragédias, e vivemos a dor humana na possibilidade de experimentarmos os flagelos e fracassos humanos. Não viva na ilusão de completude, de satisfação plena. Jamais teremos desse mundo caído satisfação plena. Sempre teremos um buraco dentro da nossa alma, que nada que fizermos, seja construindo cidades, tendo o recurso próprio, a força, o esforço, seja
rebocando paredes ou caiando as paredes, tampando os buracos, querendo segurança, querendo proteção. Seja acender a luz para ter ideias brilhantes, estratégias manobráveis, para sempre dar um jeitinho na situação que o mundo lhe trazer. Seja cavando cisternas, sempre procurando água nos caminhos que possa satisfazer a sede do teu coração. Não viva nessa ilusão. Esses são impulsos que precisam morrer. Portanto, não desperdice sua vida correndo atrás da obsessão por esses impulsos. Não deixe que eles te aprisionem numa prisão sem muros. Qual é a prisão sem muros? Viver escravos dos impulsos, tendo a noção de liberdade. Às vezes nós estamos vivendo de forma como escravos, pensando que somos livres ao tentar preencher e atender todos esses impulsos que não são possíveis nesse mundo. Eu termino então voltando para Jesus. Eu disse que ele é o retrato perfeito que reúne em si as 9 qualidades. Jesus, em várias ocasiões, demonstra um domínio próprio formidável, pleno, desenvolvido, amadurecido, a quem nós devemos imitar. É tão interessante que ele, enquanto esteve na terra, viveu na terra na dependência da vontade do Pai. Olhar para o Pai constituía a vida de Jesus. Percebe? Jesus, o segundo Adão, continuou fazendo o que o primeiro deixou de fazer. A vida dele era a vontade do Pai, a comida dele era a vontade do Pai. E ele vivia em harmonia com a vontade do Pai, nessa amizade linda com o seu Pai. Ele aceitou humildemente a sua missão. E Jesus não tentou reformular este mundo, este paraíso caído. Jesus entendeu as consequências deste mundo, mas ele implantou nos nossos corações o seu reino, a semente da vida vindoura, a semente de um mundo perfeito. Ele implantou dentro de nós a esperança de um mundo melhor. E é nele que nós dominamos o impulso por segurança, o impulso por confiança e controle e estar sempre certo, o impulso por depender da minha força, do meu esforço, da minha capacidade de construir e fazer acontecer na minha vida. É nele que eu domino a necessidade de preencher o vazio fora dele. Eu espero, querido, que você corra atrás e desenvolva na dependência do Espírito, olhando para Jesus, conforme Hebreus diz, olhe firmemente para Jesus, o domínio próprio na sua vida. Que Ele nos abençoe, despertando em nós a fidelidade, a arte de atrair credibilidade. Que Ele nos abençoe, despertando em nós mansidão, a força necessária para viver. E que Ele nos ensine a disciplinar nossas emoções, comportamentos e mortificar esses impulsos que tragicamente dominam a nossa vida e nos levam para longe de Jesus. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, renova a vida de quem me ouve. Se quem me ouve está passando e vivendo sua vida na dependência do seu esforço, na força do seu braço, na dependência das suas ideias, dos seus planos, dos seus projetos, de explicar a vida, na dependência de buscar matar a sede que tem matado a sua vida. Ah, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando nesse coração, que o Senhor esteja ministrando neste coração. Se houver buscando proteção nos seus caminhos, fora do Senhor, mas andando errante pelo caminho, buscando proteção em suas decisões, em sua ilusão de segurança. Senhor, encontra essa pessoa, ajude-nos na força do Espírito, olhando para Jesus, matar, mortificar, dominar, controlar esses impulsos tão poderosos. Nos abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração, querido. Até uma próxima, a gente volta para abençoar a sua vida.